Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando agora mais uma edição do podcast Isso aí para você. Aproveita que está chegando agora, já larga aquele dedão na curtida, nos comentários, compartilha esse vídeo com a sua família, naquele grupo do WhatsApp. Todos os grupos, né? Todos os grupos do WhatsApp. Já vai selecionando um. Exatamente. Já estou na presença aqui do queridíssimo Camilo Manfredi. Bom dia. Tudo bem, Tripod? Tudo certo? Tudo ótimo. É isso aí, maravilhoso. Bom, com esse galã do meu lado aqui, você não pode deixar de curtir, de comentar, tá? Compartilhar esse vídeo, reforço mais uma vez, antes que você esqueça, aproveitar que estamos no início aqui do programa. E hoje a convidada promete, Camilo. Semana tá quente, né? Semana tá quente, Semana convidados maravilhosos, segunda temporada, voltando com tudo assim, tá sensacional. Hoje a gente recebe uma profissional, assim, Camilo, super completa, né, nível nacional, internacional. Até peguei uma colinha aqui, porque é bastante coisa. É mais de 16 anos de experiência em relações públicas, tendo forte atuação em comunicação organizacional e marketing digital, mais de 8 anos de gestão e desenvolvimento de equipes. É bastante coisa, né? Bastante e hoje a gente vai coisa. ter bastante coisa para conversar com ela. Ela vai compartilhar coisas maravilhosas pra gente aqui e vai ser um bate-papo sensacional. Senhoras e senhores, recebam hoje aqui no podcast a presença maravilhosa de Bárbara Bayer. Seja muito bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. É um prazer, uma honra, né? Nós que agradecemos. Porque eu vi o leque aí de convidados maravilhosos. Então a gente fica só, né? É um prestígio que a gente tem na carreira. Que bacana. Né? Sem ser famosa por uns minutinhos. Ah, que isso, a honra é nossa, né, Camila? Assim, a gente, todo dia é uma aula aqui pra gente, né? A gente aprende muito e compartilha também experiências maravilhosas. Pra gente vem sendo muito rico, assim, essa troca, né? Então, ouvir de todos os entrevistados tudo, a trajetória acadêmica, profissional, os projetos. Então, pra gente tá sendo fantástico. Não, sensacional. E para começar, aquela pergunta de praxe que eu faço, e aí analisando todo o seu currículo, todos esses anos maravilhosos, como que nasceu isso na sua vida? Assim, como foi esse impacto? Falar, quero trabalhar com comunicação, com relações públicas. Era uma coisa que você sempre quis? Ou foi algo que surgiu ali, apareceu e você falou, vou seguir esse caminho aí? Nossa, é maravilhoso, assim, a pergunta, porque acho que traduz muito, assim, até de quem eu sou, né? Né? Esse ponto. Eu escolhi relações públicas depois de um tempo, assim. Eu me formei na escola, né? Terceirão, formatura e tal. Sim. E eu prestei jornalismo. Já era meio que a área de comunicação. Claro. Mas eu falei, não sei se é isso que eu quero, não tô, né? A gente é muito novo, né? Pra escolher naquele momento, né? E aí, assim, né? Eu tive a oportunidade de ir pro Japão, porque tenho descendência, né? Eu sou a terceira geração. Tá. E aí eu fui para lá, trabalhei 1 ano, né? Em chão de fábrica e tudo mais. E falei, vou para lá e vou pensar. Na verdade, era para eu fazer o arubaito, que é só 6 meses. Tá. Mas aí eu falei, não sei ainda o que eu quero, vou ficar mais tempo. E eu estendi para 1 ano, fiquei 1 ano lá, voltei para fazer cursinho. Na época do cursinho, eu entrei para a área de humanas. Eu falei, vamos entrar. No final, eu prestei engenharia de produção em 2 faculdades. Caramba! Né? Porque meu pai é engenheiro, e aí eu acho que tem um pouco desse negócio, e o meu pai sempre teve uma empresa, então eu falei, será que... E porque eu gosto, eu sempre me dei muito bem em exatas, assim, claro. né? Eu gostava muito de química orgânica, o resto nem tanto, mas física, matemática, eu sou bem racional, assim, né? De pensamento estruturado. Então, isso também era uma das coisas. Mas eu sempre fui meio que expansiva, sagitariana, sabe? Opa. Não sei se vocês acreditam muito nisso, mas tem todo um envolvimento, né? E aí, no cursinho, eu decidi fazer relações públicas. E aí, eu prestei, né, também em 2 universidades e falei, olha, onde for, vai ser. Das 4 universidades que eu prestei, eu passei em 3. E aí, eu falei, e agora? O que eu faço, né? Então, assim, eu sempre deixei as coisas para decidir, tipo, no momento da decisão mesmo, assim, sabe? No momento X, sabe? Por mais que eu sofra com antecipação de tudo isso. Claro. Eu sabia que eu estava me metendo num ninho ali, né? Porque eu vou escolher 2 profissões bem diferentes, né? Mas aí, no final, eu optei por relações públicas e hoje, assim, olhando, né... A tua decisão lá atrás, né? A minha decisão lá atrás, eu acho que foi a relações públicas que me escolheu no final. Você vê. Porque relações públicas é uma cadeira dentro da comunicação social, que, na minha perspectiva, ela é mais ampla que jornalismo, que publicidade e propaganda, que rádio e TV, Tá. né?
que ela abraça todo mundo. E eu entrei assim, tipo, não sei direito o que Relações Públicas faz. E vamos aí, vamos descobrir. Então, foi isso. E aí, conforme eu fui cursando a faculdade, nossa, isso foi... Eu fui me descobrindo, eu fui entendendo isso. E hoje eu vejo que eu sempre precisei das relações públicas na minha vida, assim. Apesar de ser uma pessoa expansiva e tudo mais, eu não era uma pessoa que sabia me comunicar direito, talvez, assim, sabe? Então... Tem essa questão. E aí, eu acho que isso tem me ajudado. E conforme eu vou evoluindo na carreira, eu vou evoluindo na vida pessoal, eu vou evoluindo nas relações que eu tenho no dia a dia. Sim. Então, isso é muito bacana. Então, eu não sei quem escolheu quem no final. Para responder a sua pergunta, eu acho que foi uma coisa muito, muito natural. Que bom, assim, né? E foi uma oportunidade. E me apaixonei, sou relações públicas. No entanto, que eu não falo que eu sou, tipo... de comunicação, eu falo que eu sou relações públicas. Porque eu tenho muito orgulho de ser uma RP, assim, né? E até de confrontar essas visões, porque aqui no Brasil as pessoas pensam em RP, pensam em assessoria de imprensa. Então, esse é o ponto, né? Foi bom você até ter falado isso, porque geralmente as pessoas meio que confundem, né? Sim. RPA, então tá tudo ligado ali a jornalismo, a comunicação, tudo bem, você faz de tudo um pouco. Não. Existe uma diferença, com janelas diferentes, e para você também, você sentiu isso ali no começo de essa diferença? Isso é uma batalha que eu tenho diariamente, assim, tipo, sendo relações públicas, firmando esse meu posicionamento de ser RP. Porque eu não sou só assessoria de imprensa, eu faço assessoria de imprensa. Sim, uma atividade dentro das minhas competências, das minhas, né, da minha estrutura. E tem também a visão que, assim, as pessoas no Brasil têm o costume de ver assessoria de RP, assessoria de imprensa, e nos Estados Unidos as pessoas veem RP lobby. Já tem uma visão meio que né, galgada. Porque lá, os relações públicas, eles se destacaram a isso. Mas a profissão em si, relações públicas, ela é relacionamento com todos os públicos, com vários públicos. E aí que e aí eu coloco que a comunicação e o marketing, eles são ferramentas do profissional para fazer o relacionamento entre os diversos públicos. Então, quando alguém vem e fala, né, enfim, dos convidados, das pessoas que são especialistas e tal, elas são especialistas em falar com um determinado público, porque elas dominaram as ferramentas necessárias e as estratégias e o pensamento para falar com aquele público, né? Então, a assessoria de imprensa é isso. São pessoas especializadas em fazer uma comunicação de forma jornalística, que é uma outra didática, para se relacionar com esse público, que é o jornalista, para construir, né, e a longo prazo, o que eles querem? Formação de opinião da massa, da sociedade civil. Claro. Então, assim, é um B2B2C, digamos assim, né? Sem dúvida. Então, assim, eu encaro os públicos, assim, como ponto central mesmo. E aí, enfim, então, por isso que eu me coloco muito nessa posição, assim. E esse é um desafio, assim, de comunicar isso para as pessoas, fazer entender, né? E desconstruir, talvez, essa visão só de, se ela é relações públicas, ela faz assessoria. Não, eu faço digital, eu trabalho com e-commerce, eu trabalho com parcerias, eu trabalho com endomarketing, eu trabalho com comunicação interna, que também é uma outra, né? São todas as vertentes ali, né? As frentes de comunicação. Né? Perfeito. E hoje a minha trajetória me permitiu que eu consolidasse isso, assim, como você falou também, né? Então, é isso. Não sei se eu respondi. Super respondeu. E exatamente isso, porque é uma coisa que acontece, né? E até normal as pessoas confundirem, mas não podem tomar isso também como uma verdade absoluta, né? Então é importante entender que, por mais que você esteja ali nas relações públicas, você faz tudo aquilo, mas continua ainda sendo relações públicas, né? Não envolve apenas aquela banalização da comunicação, que é jornalista, ou faz comunicação e pronto, acabou, encerrou ali, né? E aí eu queria te perguntar, qual foi o seu primeiro contato ali já, dentro de relações públicas, depois de todo esse, né, e agora, para onde que eu vou? A Relações Públicas me escolheu, o RP, para onde que eu vou agora? E aí acontece o seguinte, qual foi o seu primeiro contato? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, a primeira empresa, aquela primeira lembrança que você tem mesmo. Olha, a primeira lembrança de ter trabalhado com relações públicas foi aos 15 anos, andando de perna de pau na frente de uma loja.
Porque eu estava lá para ganhar meus R$50 na época, porque eu tinha 15 anos, e aí eu queria sair com as minhas amigas e tal. E aí, então, foi minha primeira experiência para divulgação de uma marca, para chamar a atenção, de né? perna de pau? De perna de pau, é. Eu fiz circo quando eu era menor. Que legal, olha só que legal. E até hoje, consegue? Ah, não sei. Não sei se eu consigo. A estrutura, a gente... Se for como andar de bicicleta, eu sei. Sim. Mas se não for, eu não vou saber, não. A gente tem que avaliar. Fiquei nessa curiosidade agora. Eu também. Depois a gente vai arrumar, depois que acabar, a gente arruma lá e a gente faz o teste. A gente faz o teste aqui. Então, essa foi a minha primeira experiência. Só que, assim, como eu disse, né? Eu nem sabia que era o que eu queria. Eu nem sabia, né? Mas já tinha um contato ali, já tinha... E essa perspectiva eu tive depois que eu cresci, claro. que eu entendi o que era, enfim, né, todo o trabalho que Relações Públicas pode fazer. Então, esse foi meu primeiro contato, assim, na vida, digamos assim, que eu identifiquei como na vida. Mas, no primeiro ano de faculdade, eu falei, bom, tem que estagiar, né? Então, vamos lá, vamos atrás. E porque eu entrei com essa proposta, quero saber tudo que Relações Públicas pode fazer. Então, eu fui com esse espírito de... Mapear. E, claramente, né? Eu comecei por assessoria de imprensa, porque é onde tem uma demanda maior, né? Né? Até pela cultura nacional de assessoria, né? Como é que funciona? A força dos veículos, né? O quanto movimenta toda essa questão da comunicação, né? Exato. E aí... comecei a trabalhar com assessoria de imprensa, fiquei numa agência meio boutique, assim, tinha alguns clientes na área de entretenimento e televisão, então eu fiz, assim, assessoria da TV Gazeta, por exemplo. Que legal. Então aí você fica, putz, a TV Gazeta tem uma assessoria de imprensa, sabe? Então, assim, foi uma descoberta muito interessante, porque você pensa, ele é um canal de comunicação. Claro. Então, não, mas ele precisa, porque ele também tem que construir sua imagem, reputação perante, né? A sociedade. Então, foi muito legal, canal rural, assim, tipo, fui para assuntos, né? Então, foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. Depois disso, eu falei, não, peraí, mas não posso ficar só em assessoria de imprensa, né? Afinal, vim aqui para ampliar. Para explorar tudo que as relações públicas têm a oferecer. Tem para me oferecer, exato. Aí eu fui por uma empresa que chama Pneuá, que hoje em dia já tem outro nome, mas era do Grupo Pirelli, né? Que trabalhava com as oficinas, né? E eu fui trabalhar em comunicação interna. E aí, endomarketing, campanhas, ajudar a organizar o fluxo de comunicação entre todas as filiais, todas as lojas, né? No Brasil inteiro. Então, foi uma experiência muito legal, muito rica, onde eu falei, putz, eu posso fazer isso também. Eu posso tratar com outro tipo de público, né? Então, jornalistas e sociedade civil, né? Na construção de uma formação de opinião e comunicação interna, funcionários, como é que é? Aí eu falei, tá, mas e aí, que mais? Aí eu fui chamada para trabalhar tive a oportunidade de trabalhar com comunicação externa e marketing numa empresa de serviços de assistência, né, para veículos. Então, quando você faz o seguro, você tem aquela assistência, né? Chaveiro, 24 horas. Isso. Mas quem faz isso não são nem as seguradoras ou os bancos. Tem uma empresa de assistência, né, de assistência que faz esse tipo de serviço. Aí eu fui descobrir outro mundo de serviço que a gente nunca imagina. Porque quando você faz o seguro, você liga, cobertura. Você acha que você está falando com a Bradesco, mas você não está falando com a Bradesco. Você está falando com outra empresa que assume, né, a representatividade, usa o logo, tem as equipes. E é muito telemarketing. Então, assim, é pura comunicação ali. Porque atendimento ao público. Sim. É do cara que tá parado no meio da marginal falando, oi, então, furou meu pneu, precisa... E assim, você tá no meio da marginal, num lugar de vulnerabilidade por conta do trânsito. Sim. Não tem como o que fazer, aí tem as pessoas em volta aqui, né? Então, assim, tem que ter um tato muito grande. Mas eu fui para trabalhar com comunicação externa e marketing, e aí era o quê? A construção, um pouco de PR, né? De assessoria de imprensa. Sim. E até eu faço o vício de falar assim. E também com o pessoal da equipe de vendas, né? Então,
fiz campanha de vendas, com metas, com coisas assim, tipo... Nossa, foi uma experiência muito diferente, assim, que juntou um pouco da comunicação interna, que era um pouco de treinamento, de motivacional, mas muito mais agressivo, né? Porque é pessoal de vendas que, assim, é lead o tempo todo, tem que entrar, tem que... Pipeline, assim... Eu entrei num outro universo de experiências em relação ao objeto ali de trabalho, né? Sim. Mas Perfeito. foi muito legal, muito legal. Isso já foi lá pelo ano de 2009, 2008, 2009. E aí deu um dos primeiros booms da sustentabilidade. Que aí todo mundo, triple bottom line, a gente precisa... E aí eu falei, bom, vou surfar ali. Claro. Será que eu entro? Tá em alta, né? E aí eu trabalhei numa consultoria de sustentabilidade, né? Fazendo relatório de sustentabilidade, então GRI, Ethos, enfim, todas as questões de como faz, né, isso, estudo de materialidade. Eu comecei como estagiária, aí eu me formei e fui efetivada como consultora júnior lá. E aí, nessa consultoria, eu ficava responsável por todos os materiais de comunicação, né, da promoção da própria consultoria, quanto dos projetos, de clientes mesmo. Então, lá eu tive a oportunidade de atender a Liberty Seguros, que foi ótimo, porque eu já tinha um pouquinho de experiência com a área de seguros. Trabalhei num projeto de trabalho voluntário com o pessoal do Bradesco, né? Então, ali dando suporte junto. Então, assim, para o Grupo Libra, que é uma empresa gigantesca na área de importação, exportação, né? Então, de navios, enfim, você conhece um outro universo. E a consultoria dá bagagem, né? Porque você está sempre falando com várias empresas, vários projetos, vários clientes. Exato. E é muito... fantástico, assim. Eu gostei muito, assim. Que bacana. E aí, depois disso... Chegou um momento, assim, agora eu acho que até confundi as ordens das coisas, mas chegou um momento que eu era muito acionada pelos executivos do tipo, eu posso falar isso? Eu posso fazer isso? O que eu posso fazer aqui? Como é que a gente vai fazer? De instrução. De instrução, de orientação, que é o meu papel de relações públicas. Verdade. Né? Só que eu falava, tenho 1 ano e meio de formada, não sei se eu... né? Então, assim, você dá aquela insegurança. Eu falei, preciso estudar, preciso me preparar, preciso... E aí foi quando eu fui para a Alemanha para fazer uma pós-graduação, na verdade, é um mestrado, que eu acabei fazendo lá fora, em liderança. Eu falei, preciso saber a linguagem dos executivos, preciso aprender a falar com eles. Né? Entender como é que funciona a cabeça deles. Então, fui estudar fora e tal. Então, assim, mais ou menos, esse é o resumo, assim, até 2014 da minha trajetória. 2014, inclusive na faculdade, que a gente estava um desafio aqui para tentar pronunciar o nome da faculdade. A universidade aqui. Vai lá. Não sei se eu vou conseguir. Será que eu vou tentar aqui? Karlshochschule. Errou. Karlshochschule. Vai lá, por favor, corrija. Karlshochschule. Olá, você vê? Tem o Roch. Tem um Roch. Isso, minha avó era que ensinou, né? E aí, para fazer esse H do alemão, ela punha papelzinho assim picado e você tem que ficar fazendo assim, ó, Roch. E aí o papelzinho tem que voar, porque tem que sair da mão. Aí que vem o arranhado da garganta. Olha aí, Camila. Treinar muito para falar. Fechou. Na próxima a gente vai fazer isso do papel aí pra gente ver. Que sensacional. Mas pode continuar, por favor, porque realmente foi uma coisa aqui, uma curiosidade, né? Até pra gente entender também. É bacana isso e saber que você foi atrás. E, uma experiência sensacional. Em 2014, e aí você pode continuar. Porque foi isso, assim, eu queria essa formação a mais. Eu podia fazer aqui no Brasil, podia. Mas, assim, eu já tinha com 18, quando eu parei numa encruzilhada, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, acabei recorrendo ao Japão, que era uma oportunidade que eu tive. Eu falei, bom, agora qual que é a minha outra metade? Né? Então, eu fui atrás da minha outra metade. Falei, vamos tentar na Alemanha. E aí, eu me inscrevi, voltei. Nossa, assim, foi difícil, foi dureza, né? Como tudo na vida sempre tem os seus desafios, cada um sabe a batalha do dia a dia. Sem dúvida. Mas assim, foi muito legal, que deu certo. E aí eu vendi tudo que eu tinha. Na verdade, eu tinha um carro e só. Peguei tudo que eu tinha, pus em 2 malas e fui embora. E eu tinha dinheiro para viver durante 6 meses. E falei, bora lá, vamos lá. Bora lá, vamos ver. Vamos ver.
E aí, cheguei lá, comecei a estudar e tal. Aí, você descobre que seu nível de inglês aqui, que você falava, nossa, sou boa. Zero boa. Porque é outra coisa, e é um inglês acadêmico, então muda totalmente assim, a linguagem de como colocar para escrever trabalhos acadêmicos. Principalmente. Assim. Então, tive que estudar muito o inglês, aí o alemão, porque estava morando na Alemanha. Claro. Né? E sobreviver, né? Porque eu só tinha dinheiro para 6 meses. Então, foi uma super aventura, um processo de amadurecimento pessoal, profissional, muito bacana. Eu tive... Então, assim, eu fiz o curso que chama liderança mesmo. Então, era muito focado em ser um líder e formar líderes, né? Além de dar toda uma bagagem de administrativo, gestão, sabe? De como é que é o fluxo de uma empresa. Então, assim, tem um pouco de... que a gente pode olhar, assim, e traduzir como gestão de negócios, né? Então, independente de setor. Independente de segmento, de setor. E o curso foi muito bacana porque, assim, eu era a única brasileira. Aí tinha uma indiana, tinha 2 ou 3 alemães, tinha um ucraniano. Contato com o mundo inteiro. Caramba. Então, assim, você tem contato com o mundo inteiro. Então, foi muito legal. E aí, cada um trazia a sua experiência. Diferentes. E cada um tinha uma formação. Porque como o curso era liderança, não era assim do tipo, só tinha gente de comunicação. Não, tinha uma menina que era do RH, outra que era um cara que era advogado. Exato, assim. Então, todos os projetos, cada um puxava o tema de liderança, o tema da matéria... para sua sardinha, né? Então, assim, todos os meus projetos foram relacionados à comunicação, marketing, construção de marca e tudo mais. Então, isso foi muito legal, porque aí você descobre um universo novo pela visão deles, dentro do que você está estudando, né? E, além disso, eu tive a oportunidade de trabalhar lá, né? Então, assim, óbvio, assim... No começo, não. Assim, eu trabalhei informal também, então fui garçonete por todos os anos que eu morei lá, 3 anos. Trabalhei como garçonete os 3 anos. Na verdade, não tanto no começo, porque eu não sabia falar direito. Então, eu só lavava copo. Mas aí, depois que você consegue tirar pedido... Foi, né? Exato. Você foi ficando mais segura, você foi avançando. Exato. E aí, a vantagem de ser brasileira, que a gente tem esse... jeito, esse carisma, né? E as pessoas gostam do Brasil, né? É muito bonito isso, assim, de ver, né? Óbvio, tem a imagem que como qualquer marca, qualquer empresa, qualquer pessoa tem. A imagem ruim, né? Que então o brasileiro sempre dá jeitinho, blá, blá, faz aquele fuzuê. Mas tem a imagem boa, que é essa questão do calor humano, do carisma, né? Do cuidado, assim, em prestar um serviço. A gente tem muito isso. Eu vejo a qualificação... Lealdade, né? Exato. Então, assim, são valores que são nossos também. Que é super importante, assim, como brasileiros. Verdade. Né? Então... Mas aí eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Bosch, né? Que é uma empresa gigantesca, né? E eu fui trabalhar na área de pós-vendas. Trabalhando com as oficinas, mas numa parte de capacitação do serviço. Então, desenvolvi cursos de e-learning para eles, né? Para melhorar a qualidade do serviço. Isso porque, assim, a Bosch tem a sua rede própria de oficinas, né? Que são a Bosch Car Service. E na Europa tem a Autocru também, que é uma outra marca de oficinas. Mas eles expandiam para todas as oficinas, para todas as pessoas que queriam fazer, que ofereciam os produtos deles nas lojas deles. Perfeito. E aí, assim, tipo, não é... E é uma ação muito legal. É terceirizado. E é muito importante isso, porque, assim, ele subiu o nível de atendimento, de qualidade do serviço, independente se a oficina estava ou não servindo, oferecendo o seu produto. Porque também é uma questão de escolha do próprio consumidor, né? Sim. Né? Então, isso foi muito legal, assim. Foi uma imersão muito grande. Aí eu descobri qual que era o processo de fazer um e-learning, né, dessa parte educacional, e tem que fazer um negócio que engaja, porque, querendo ou não, são mecânicos. O curso era para mecânicos. Sim. O cara tá lá, no dia a dia ele tem que entrar num computador e fazer um curso. Tem que ser atrativo, tem que ser... Então, assim, são vários... Tem o desafio de levar ele pro e-learning, né? Exato, de tipo falar assim, olha, então, depois que você trabalhou aí 8 horas, eu gostaria que você fizesse um curso. Tivesse um pouquinho ainda pra... Exato, fôlego, exato. Né? E que é uma coisa que, tipo assim, ele nem trata, às vezes, muito com o cliente, né? Porque tem o cara que faz a parte da frente, o atendimento, e ele tá lá. Mas o curso era pra ele também, assim, era pra todo mundo.
tinha para vários níveis dentro da oficina, né? Então, foi muito legal. Essa foi uma experiência onde, lá também, na época, foi lançado o Bosch Car Service... o Bosch Connect, que era uma rede social da Bosch. Porque estava nessa coisa de Facebook, redes sociais. Só que, nessas empresas grandes, tudo é bloqueado. Você não consegue entrar em site de nada. Você só consegue entrar no que é permitido eles entrarem. Sim. Mas como é que... Aí eles fizeram essa trend, criaram essa rede social interna e tudo mais. E aí eu ajudei também a fomentar isso, a construir isso para o meu núcleo ali de atendimento. E era para comunicação interna do grupo. Que a gente trabalhava interna. Isso. Eu, como pós-venda, acabava... Mas aí eu fiz a parte de... O que de pós-venda tem que ter dentro dessa rede social? Tá. Né? Então, era eu olhando o meu departamento, então, que tipo de informações que, por exemplo, o financeiro, o pessoal de logística, enfim, precisa saber dos depósitos, podem saber ou ter curiosidade sobre a área de pós-vendas. E aí você tem que colocar lá, porque é isso, você tem que mostrar. É uma rede social, você quer mostrar e trocar e ter experiências diferentes. A rede social serve, né, basicamente para isso, trocar conhecimento. E também ser um lugar de fácil acesso para os documentos, né? Que é o que a gente também sempre usa em relação a isso. E aí, depois disso, enfim, eu fiz lá um estágio de mestrado, que lá eles têm, assim, tem estágio para graduados e tem estágio para pós-graduados, doutorado, que aí tem um valor diferente e projetos diferentes que eles se envolvem, né? E aí, depois disso, quando acabou o período, eu falei, e aí? Agora eu preciso continuar trabalhando. Não, tipo assim, eu continuei trabalhando como garçonete, mas eu falava assim, não quero ficar aqui só como garçonete. Preciso usar o que eu tenho. Claro, todo o investimento que eu tô fazendo. E aí eu consegui uma oportunidade para trabalhar na Inds Online, que é uma empresa de web hosting. Né? Então, é tipo a GoDaddy ou a Local Web aqui no Brasil. De hospedagem de site. De hospedagem, exato. Mas lá na Alemanha. Tá. E eles só tinham abrangência na Europa mesmo. Enfim. Era local, então, né? É bem local, ou regional, digamos regional, assim. E aí eu tive essa oportunidade de trabalhar em desenvolvimento de negócios. Aí eu falei, porra... Aí, oi, desculpa. Não, tá tudo certo. Tudo certo. Tá tudo certo. Eu falei, nossa, é uma boa oportunidade, né? Sim, Uau! É uma ótima oportunidade para eu conseguir entender essa questão de negócio, né? Então, foi muito legal, assim, também. Eu trabalhei lá. E para eles foi super interessante, porque eles falaram, vamos aproveitar que ela está aqui e vamos pedir para ela fazer uma análise de mercado para a gente entrar no Brasil, né? Claro. E aí eu fiz, porque eu tinha o conhecimento, eu sabia os dois idiomas, eu conseguia. Tudo bem que aí eu fazia 99% das coisas em inglês, não em alemão. Mas eu tinha como fazer essa ponte para eles e trazer uma visão bem real do que era aqui no Brasil, né? Então, essa troca também foi muito legal. E lá eu fiz, segmentação de clientes, tudo assim, sabe? Bem olhando, assim, de um outro ponto de vista para inovar, para trazer que produto que a gente traria para cá, qual seria o produto de entrada, por exemplo, se fosse... Então, assim, tive que fazer um puta de um business plan. Gigantesco. Business plan, né? Que, deu um super trabalho, mas foi muito legal. Fiquei lá 1 ano e pouco. Enriquecedor. Exato. E aí eu falei, ufa, consegui entender também na prática, na teoria. Então, assim, para mim, essa experiência fora foi muito boa, assim, né? Até que eu voltei pro Brasil e falei, e aí, agora vamos aplicar tudo isso em algum lugar. Em algum lugar, vamos lá. Com certeza voltou uma nova Bárbara. Voltei diferente. Bem diferente. E voltei com 20 quilos a mais. Mas tudo bem, depois eu consegui perder. O importante é isso. Eu achei lá na cerveja, na carne de porco. E aí cheguei aqui e falei, agora aqui... Porque lá a cerveja é bem de trigo. Eu gosto muito da Hef, né? Que é a de trigo. Então, eu tomava muito e tava frio. E esses invernos... Era difícil. Fantástico. Esse aquecimento global agora, que lá tá 40 graus. Imagina. Quando eu morei lá, não tinha. Era, né? Então, haja cerveja. A cerveja eu ponho gelado na janela, assim, sabe? Vou pôr aqui, fecha a janela, deixa um tempinho.
rega tá fresquinha. Tá fresquinho. Caramba, que sensacional, né? A gente, então, nunca tinha problema com gelo. Quem é que leva o gelo? Aqui no Brasil a gente fala, não, traz mais gelo, tá chegando, traz mais gelo. Lá não tinha esse problema. Porque aí a gente punha do lado de fora e vai buscar lá fora e entra pra beber. Tá tudo certo, né? Eu coloco a festa lá fora, né? Já gela automaticamente sozinho. Exato. Então foi muito legal. E aí eu vim trabalhar, eu consegui uma oportunidade numa empresa, numa startup que estava chegando no Brasil. Ela é uma empresa da Malásia que estava chegando no Brasil, chamada Trusted Company. E era uma plataforma independente de avaliações. Né? Hoje, nesse mercado de e-commerce, então assim, era B2B. Rating reviews? Alguma coisa nessa linha? Opiniões verificadas, tem a... Como é que era? Gente, agora eu não lembro o nome de todos os concorrentes. Agora a gente perde as coisas na cabeça. Claro, mas nessa linha. Mas nessa linha. Que a Trusted Company, depois, ela foi comprada pela Opiniões Verificadas, que é uma empresa que ainda está aqui no Brasil, né? Enfim, que era brasileira e adquiriu a inteligência dessa empresa. Legal. Que foi quando eu saí, porque como eu comecei a implantar a plataforma aqui, né? Os cargos mais gerenciais da antiga gestão. Então, muito obrigada, valeu, foi bom. Sim, Estou te adquirindo, você sai, porque quem vai assumir é a minha pessoa de comunicação, é a minha gerente, é a minha... Sim, faz parte da transição. Então, faz parte de uma transição normal. Mas, assim, foi uma super experiência muito legal, porque eu trabalhava com B2B e B2B2C, porque então eu tinha que estimular os consumidores a deixar uma avaliação na plataforma para suas compras online. Né? Hoje a gente vê muito cashback, né? Então, se você deixar a sua avaliação, você ganha X reais para a próxima compra, alguma coisa nessa linha. E que já eram alguma das estratégias. Tipo, olha, a gente orientava, então eu tinha que ajudar os lojistas a pensarem em estratégias para eles engajarem, para eles terem um review. Porque hoje o que a gente tem, a cultura do Brasil também é mais o Reclame Aqui. Sim. No Reclame Aqui, todo mundo... Mas essa plataforma independente, você podia dar notas boas e notas ruins, mas não é uma coisa que você conseguia ocultar, que você conseguia tirar, porque é uma plataforma independente. Tá. Né? E aí até... Agora eu não sei, né? Porque eu já não sei, não acompanho se o mercado evoluiu, enfim, continuou, enfim, como é que ficou esse mercado. Mas ele tinha uma questão com o Google, que quanto mais avaliações, que é o rating do Google. Então, eles eram interligados, né? Então, se você conseguia... avaliações nessa plataforma, automaticamente seu posicionamento no Google também vai melhorando. Melhorando. Então, assim, era uma tecnologia total, assim, uma plataforma de SAS, que, enfim, gente, eu entrei de novo num outro mercado, num outro universo, e fiz uma imersão em relação a tudo isso. A Exatas estava voltando para você, assim, né? Tava voltando, sempre volta. Exato. Exatas de novo, voltando para mim. Não só nesse ponto de vista, mas também com a questão do digital, né? Sem dúvida. Das redes sociais, da análise de dados, que já estava pegando ali, né? E aí a gente falou, bom, ok, vamos lá. Então, eu fiquei nessa empresa por uns 2, 3 anos, né? Trouxe para cá até que foi adquirida, e aí eu saí. Fiquei um tempo sabático, fiz alguns projetos para a escola. Então, a Escola Concept, não sei se vocês conhecem, ali na Avenida 9 de Julho, né? Eu ajudei no lançamento da escola há um tempo atrás. Então, toda a parte de experimentação, do fluxo para conseguir matrículas e tudo mais, porque é um conceito novo. Era uma escola bilíngue, com outra proposta de metodologia escolar. Então, assim, foi muito rico também, né? E fui transitando, assim, porque eu acho assim, quanto mais diferente para mim, era mais legal. Exato. E aí, enfim, então, construí a minha trajetória assim, sempre pulando de alguns lugares. Aí eu fui trabalhar no varejo, porque eu ainda não tinha trabalhado no varejo. Aí ajudei a construir um e-commerce, vendas por chat, assim. Então, assim, eu falei, não, precisa experimentar. Claro. Até que chegou um momento que eu falei, e aí, né? Enfim, vamos lá, vamos continuar. E, assim, eu me sinto muito abençoada, mais do que ser privilegiada, branca, tal, nananã, mas muito abençoada também porque eu consegui uma oportunidade para trabalhar no primeiro setor, porque era um setor que eu ainda não tinha trabalhado. E aí, em 2021, janeiro de 2021,
2021 ou 2020? Agora eu não sei. Quando começou a pandemia? 20. Março de 2020, a pandemia. Então, em janeiro de 2020, saiu minha nomeação no Diário Oficial do Estado de São Paulo para trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, na área de comunicação, como diretora de comunicação. Olha que bacana. Aí, cheguei lá em janeiro, dia 15 de janeiro teve aquele primeiro incidente com as chuvas no litoral sul, Santos e tudo mais. Lembro. Eu falei, nossa, beleza, já entrei com gerenciamento de crise aqui armada, né? Então, beleza, vamos... E num setor que, tipo, totalmente, assim... Eu não entendia nada de como funciona a máquina pública, né? A gente não sabe, assim... A dinâmica é totalmente diferente, né? É totalmente diferente, assim, né? Então, eu já tinha passado por agência, eu já tinha passado por organizações pequenas, médias, startups, sabe? Porque em startup, assim, teve um dia que ela era assim, faltava um deal pra gente bater a meta do mês. Eu passei a mão no telefone e liguei pros meus amigos. Falei, oi, vocês não querem comprar vocês não querem fazer um negócio? Porque era isso, era time, assim, todo mundo faz o que dá pra fazer. Exato, arregaça as mangas e vai, assim, vamos todo mundo, porque tudo bem que eu não ganhava comissão, mas assim, é time, é uma questão de integração e tudo mais. Então, foi muito bacana. E aí... no governo, começou em janeiro com essa pequena crise e aí veio a pandemia. Só a pandemia, né? Então, assim, foi um aprendizado gigantesco de fazer comunicação na área pública no meio de uma pandemia. Né? Assim, e foi na gestão do Dória, que tinha coletiva 2 vezes por semana. Coletiva de imprensa 2 vezes por semana, o tempo todo. Sim. E eu estava na pasta do social, né? Que é assistência social, que é toda a parte de pessoas, que o público é pessoas com vulnerabilidade. Sim. Né? Então, tinha questões da extrema pobreza, então a fome. Tinha a questão de acesso à saúde, porque, querendo ou não, tudo bem, a saúde tem a paz dela, mas... As pessoas precisam acessar isso, né? Sim. Então, e de informar essas pessoas que não têm tecnologia, que moram num estado... E, assim, no estado inteiro. São 645 municípios, assim. Tem gente lá que não tem... Assim, não tem conexão. Que não... Assim, você tem que pensar como você vai chegar nessa pessoa para que ela não saia de casa, ou para que ela use máscara, ou como é que vai ser ali o plano de contingência, né? Junto com as prefeituras. Então, é um trabalho muito... foi um trabalho muito intenso, de muito aprendizado, de várias horas por dia e por semanas e todos os dias, 24/7 praticamente. Eu acompanhei muito ali no jornal. Todo mundo, cada um no seu totem, né? E cada um ia falando, né? Então, acompanhei muito. Eram informações ricas, né? Não, e assim, e tudo era, tipo, acelerado, né? Que é o que, enfim, traz um pouco aí dessa... sem preferências por gestões, gente, assim, totalmente... Sim, claro. Mas o estilo de gestão desse executivo era... Acelera, literalmente. Sim, literalmente. E numa questão de pandemia, foi assim, tipo... em dobro, assim, né? E aí, a gente tinha todos os públicos, né? Então, fome, aí as pessoas em situação de rua começaram a aumentar, porque não tinha renda, não tinha... aí tem todas as minorias, né? E aí a violência doméstica, que é tudo dentro da Secretaria de Assistência Social, de Desenvolvimento e Assistência Social, né? Violência doméstica, a questão das crianças, a falta de escola, tudo isso estava... Por mais que tenha suas pastas centrais, então a educação, a saúde, claro. Mas você tem o público que eles atendem e que eles precisam ser comunicados, eles precisam ter essa interação e a gente precisa chegar lá e a gente precisa... Então, assim... Foi um super desafio, né? E foi um aprendizado, acho que maior ainda. Obviamente, relacionamentos muito prósperos, muito legais. Eu conheci muita gente bacana, né? Bacana. E as pessoas, assim, acho que também foi um momento muito de solidariedade, de gentileza, de que todo mundo, assim, tipo, vamos dar a mão, ajudar, porque... Né? Exato. Então, assim, isso foi muito legal. E aí, assim, eu conheci gente da Defesa Civil, da polícia, de outros setores, assim, totalmente. E muito trabalhava muito com os executivos das empresas, porque a área de desenvolvimento social, a gente precisava de
fundos. Então, a gente estava lá naquele comitê de conseguir e o que precisa, e quanto que precisa, e qual que é o cálculo, qual que é a base de dados do CadÚnico para conseguir fazer isso. Então, assim, era uma ginástica muito grande para a gente conseguir atender, levantar as doações, o dinheiro, seja o que for, ou o produto necessário para a gente conseguir. E aí, a logística, né? Então, a gente trabalhou muito com o Exército também, que foi fundamental, assim, para a parte de logística. E eram, assim, gente militar que não entende de logística, obviamente, claro, porque eles mas têm a formação, mas não é o core deles. Core, E todo mundo aprendendo junto e tropeçando, e é um sistema que é transparente, tem que ser, porque são gastos públicos, né, dinheiro. Então, assim, foi, assim, uma coisa que eu falei, nossa, eu não sei... Quando eu terminei, quando eu falei, nossa, eu preciso sair, eu preciso acabar com isso, né, dar né... Você se expôs muito, né? Na uma questão de trabalhar físico. Ou você conseguiu trabalhar bastante... 100% físico, eu nunca parei. 100% físico, 100% né? 100% físico. 100% físico. Com aquela dúvida do que estava acontecendo, qual é o nível, né, de criticidade ali da doença e tal. A secretaria era no centro, né? No centro. Só que com o início da pandemia, todo mundo ficou home office. Eu não tinha como. E eu acompanhava muito a secretária de Estado, né, para as entrevistas, para toda a parte de, né, e toda a estratégia de comunicação. Então, então assim, eu ficava no Palácio dos Bandeirantes de segunda a segunda, praticamente, assim, salvo alguns domingos que a gente não ia, né? Então, foi muito intenso trabalhar, e presencial, e risco, e eu fui. Então, tinha que entregar as coisas, a gente ia, né? Até porque tinha que comunicar isso. Então, tipo, tinha que ir lá, chamar a imprensa para ir lá visitar as entregas de cesta básica. Teve a questão dos alojamentos provisórios que a gente fez em Paraisópolis e tudo mais. Toda aquela estrutura com parceiros, umas ONGs maravilhosas, assim. E seguindo todo um protocolo de saúde, porque não é só fazer o alojamento. Tinha que ter um protocolo de saúde, de acompanhamento, porque é uma doença que estava matando milhões de pessoas sem dúvida. Todo, né? Então, foi... e eu estava ali na articulação de todas essas questões, né? Óbvio, tinha uma equipe, né? Robusta, assim, né? E que, assim... Mas só que, assim... A minha dificuldade, aí entrando um pouquinho em gestão de pessoas, foi assim... Eu entrei em janeiro. Aí, em março, todo mundo foi trabalhar remoto. Eu não consegui. Algumas pessoas da minha equipe, depois eu acabei... Né, puxando, porque eu não tinha como sozinha dar conta disso, né? Mas, assim, muitas pessoas ficavam em casa. E eu articulando e fazendo gestão de pessoas, que é conhecer as competências, treinar, orientar, delegar tarefa e ter os resultados. Tudo isso remotamente. Em questão de 2, 3 meses. Conhecendo as pessoas 3 meses ali, né? E você tem que fazer, né? E tem que fazer acontecer. Fora, assim, tipo, e são coisas... E assim, o dia a dia trouxe desafios, né? Que eu acho que as pessoas, às vezes, nem pensam, assim. Então, por exemplo, eu cuidava da área de comunicação e a área de comunicação tem uma central de atendimento, né? Então, todas as secretarias têm uma central de atendimento. A central de atendimento ficava embaixo do meu guarda-chuva. Como é que você faz uma central de atendimento que tem atendimento presencial e por telefone fixo, remoto? Você tem que mandar alguém lá? Mas não dá. Então, você faz um siga-me, aí você tem que fazer um siga. Só que, assim, tem horário de trabalho. Vai ficar tocando no celular da pessoa o dia inteiro, à noite, porque as pessoas ligam. Estão desesperadas porque estão com fome, porque vão ligar o dia inteiro. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente organiza isso? Porque, querendo ou não, eu também tenho funcionários, né, pessoas que estavam trabalhando comigo, que precisam de qualidade de vida, que também estavam passando por seus apertos, também estavam, né... Desafio dos dois lados, né? Desafio do teu time interno e desafio de todo mundo que precisa, né? Você tem que fazer aquele negócio acontecer, né? A comunicação se desenvolver, né? E chegar às informações. Então, assim, foi muito bacana, foi um projeto muito legal, assim, que eu tenho um super orgulho e super... né? E que desencadeou, na verdade, até trouxe um livro que eu participei, na verdade, que chama Relatos Selvagens na Comunicação, que conta a história e perspectivas, assim, de vários profissionais, né, dos pontos de vista. E aí, quem organizou foi um professor meu de faculdade, que é o Júlio Barbosa, e ele, assim, eu amo de paixão, né? Então, eu sou suspeita de falar. Sim. Mas aí eu participei, e aí, nesse livro, ele convidou para eu dar o meu relato. Tá.
E eu ainda estava na secretaria quando eu escrevi. E aí eu trouxe muito isso, assim, sabe? Essa perspectiva da comunicação do ponto de vista da área pública. Porque é bem diferente, assim. E as trocas que eu tive lá com os profissionais de comunicação foram riquíssimas, assim. Porque cada profissional trabalhava numa pasta específica, então, de direitos humanos, né? Da saúde, obviamente. Então, assim, era muito específico. E você tem que adaptar a comunicação. Por isso que eu até coloquei no começo que eu falei, para mim, a comunicação e o marketing, eles são ferramentas, né? Porque a gente acaba adaptando para o cenário e para o contexto que a gente está usando, né? Ele é um objeto, ele é uma frente de atuação, claramente, mas ele também acaba uma ferramenta, né? Que tem seus canais, que tem... Então, eu não sabia... Eu trouxe um, porque eu só tinha um, na verdade, mas depois eu consigo mais um e dou para vocês de presente. Deixa eu colocar aqui na câmera para você aí. Isso dá um foco aqui. Produção, tá legal aí? Deu para ver legal? Fechou. Relato Selvagem, sensacional. Da comunicação. Relato Selvagem da comunicação, volume 1. Volume 1. Já tem o volume 2, que são outros profissionais. Que legal. O primeiro foi lançado em junho, final de junho do ano passado. Aí, começo do ano desse ano, teve o lançamento do volume 2. E assim, pelo que eu sei, pelo meu relacionamento com o professor Júlio, já tem 4 volumes aí pré-engatilhados, exato. Pô, que legal, hein? E o mais legal é que tá vendendo na Amazon. E-book, formato e-book, não assim impresso, né? Porque aí tem toda uma... Mas aí as pessoas conseguem ter acesso a esse livro pela Amazon.com, né? Agora eu não sei todo o resto do link. Não, tranquilo, mas aí a gente deixa o link também na descrição, tá? E é legal, né? Relatos Selvagens na Comunicação, o livro de cabeceira dos Relações Públicas. Sensacional. Fantástico, né? E aí, no meio de tudo isso, é claro, tem muitas questões pra gente falar, mas eu queria que você... Exato. Direciona. Não direcionasse, mas expressasse, assim, a sua percepção sobre a importância da relações públicas para as empresas atualmente. Porque com certeza, muita coisa mudou quando você começou e até os tempos atuais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como você enxerga e até também trabalhando na pandemia, como isso chega para você, agora pós-pandemia também. Como é que é essa loucura? A importância das redes sociais, o que as redes sociais vieram para revolucionar tudo isso, né? Também, né? Chega com a questão dos indicadores, né? Que é super importante também. Então, mais uma vez, é exatas, né? Exatas. Isso foi ótimo, porque hoje o que eu trabalho mais em planilha. Sim. Do que qualquer coisa, assim. Todo dia eu abro um Excel e PROC-V, enfim, concatenar, fazendo lá, inventando fórmulas. Tabelas dinâmicas e tudo mais. Tabelas dinâmicas e filtros. E o que você não sabe, adoro também. Sou muito fã do Google, porque você joga lá, vê uns videozinhos, tá tudo certo, a gente acaba conseguindo resolver. Mas, e obviamente, né, vai pedindo para os especialistas, porque uma hora a gente também fala, não dá, não dá. Me ajudar aqui, levanta a mão e pede ajuda. Sim. Né? Bom, o que eu acho de toda essa questão dessa evolução da comunicação nesse período todo que eu estou aí atuando no mercado? Eu acho que assim, primeiro que eu acho comunicação que é fundamental, não só por uma questão de construção de imagem e reputação. Eu acho que isso também. Certo. Né? Eu acho que a comunicação é fundamental para isso, para relacionamentos no dia a dia. Como eu também, assim, eu descobri que a Relações Públicas também me escolheu porque eu tinha dificuldades de falar o que eu penso, de me posicionar, né? Como pessoa, como ser humano, assim, sabe? Seja pela minha trajetória de vida, de como foi a minha infância. Então, assim, aí entra num processo de autoconhecimento, porque é tudo interligado. Para uma empresa, para uma marca, eu acho que é a mesma lógica, assim, das relações que ela precisa fazer. E as redes sociais, a imprensa em si, né? São veículos, são canais, são pontes para fazer essa comunicação. Né? Então, eu encaro nessa perspectiva. Né? E eu acho que um grande desafio e tudo que a gente tem como profissionais da área de comunicação, e aí eu não falo só relações públicas, acho que eu posso falar geral, porque está todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo, é contar essas histórias. Porque assim como que eu era uma pessoa há 10 anos atrás, eu sou uma pessoa hoje diferente. E a história que eu vi, ela é legítima. Então, assim,
ela é legítima, ela aconteceu, claro. Ela teve seus pontos bons, seus pontos ruins. Obviamente, aqui a gente acaba contando as coisas mais positivas do que os perrengues, lógico. né? Mas todo mundo tem isso. E a marca também tem isso. Uma empresa também tem isso. E ela precisa comunicar isso. E ela pode mudar de ideia como a gente também muda de ideia. Sim. Né? E não é uma ideia assim, mas tem os valores, tem os princípios. Claro, você tem a questão institucional, organizacional de uma empresa, né? Mas com a questão da globalização, enfim, o avanço da tecnologia, você tem a questão de inovar o tempo todo, de se reinventar, né? E às vezes reinventar não é, nossa, revolucionar o mercado. Às vezes é fazer uma mudança ali no processinho que você está dando mais qualidade de vida para o seu colaborador, porque ele parou de fazer um movimento. Porque como eu trabalhei em chão de fábrica, né? Eu ficava lá assim, ó. Eu tenho dores até hoje nas costas por ter trabalhado no Japão. Eu fazia 2.000 PlayStations portáteis por dia. Nossa. Então, assim, era muito insano. Movimento repetitivo, né? E é movimento repetitivo, assim. 2.000 em 8 horas, assim, né? Então, era muita coisa. Era muito repetitivo. Então, eu acho que, assim, por isso que eu falo assim, toda a minha experiência de vida está formando essa minha perspectiva hoje, assim, de olhar a comunicação como isso. E eu acho que a nossa responsabilidade como esses profissionais é saber contar essas histórias de uma forma consistente, mas não inflexível. Porque as pessoas podem mudar, as coisas mudam. A pandemia acontece, crises acontecem, o aquecimento global né, não é nem mais uma especulação, é um fato, a gente está vivendo isso agora. Então, as adversidades, as intercorrências, elas acontecem. Né? Verdade. E a nossa faceta aqui é conseguir ter um planejamento de uma comunicação consistente, além de todas as intercorrências. E como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, por quê? Porque construir relacionamentos, então, seja com cliente, seja com fornecedor, tem que ser de longo prazo. Mesmo que, em algum momento, você não está fazendo negócio com aquela pessoa. Então, você pode, fornecedor, você tem 3 fornecedores. Hoje eu compro desse porque ele é mais barato. Ok, porque você está pensando no custo-benefício, na sustentabilidade do seu negócio. Mas você não pode deixar de fazer relacionamento com o outro, porque é um mercado interdependente, né? As pessoas estão interligadas em todos os sentidos, né? Que é essa lógica que, assim, que as pessoas às vezes não... Eu associo muito as coisas, né? Eu tenho essa capacidade, não sei de onde que veio, de fazer essas associações. De conectar as coisas. As pessoas falam assim, você sempre está a 7 pessoas de distâncias de qualquer pessoa no mundo. É verdade. Então, assim, eu da Madonna estou a 7 pessoas, né? No máximo. No máximo, E é uma questão matemática, né? Uma questão de lógica total. Sim. Então, se eu tô a 7 pessoas, todos os negócios estão a 7 pessoas de qualquer coisa. Então, você pode achar... Tá tudo muito próximo, né? Exato. Então, assim, o meu negócio não impacta pessoas em situação de rua. Impacta pessoas em situação de rua. Tem 7 níveis, mas ele vai impactar. E aí, é uma responsabilidade social compartilhada que a gente tem que olhar isso tudo, né? E aí eu vejo que os profissionais de comunicação, por eles serem transversais em várias áreas, porque todo mundo precisa de uma comunicação, todo ser humano precisa de uma relação, precisa de um RP, eu sempre falo, todo mundo precisa de um RP, inclusive eu, porque... Claro, sem dúvida. A gente... E esse é o desafio, assim, sabe? Então, assim, essa é a minha perspectiva em relação de como está evoluindo a comunicação e quais são os desafios futuros que a gente tem aí para o nosso mercado, para o nosso setor, que é questão de formar pessoas, de ter pessoas conscientes e de conseguir articular isso com os executivos, que são os decisores, os tomadores de decisão, né? Porque eles que estão com a caneta no final, que são os governantes, que eu não estou falando só do mercado empresarial. É política, todo mundo está envolvido. Né? Porque é isso, é uma grande rede. E se a gente não acha pontos, que aí entra um pouquinho das relações públicas como lobby, né? Se a gente não acha pontos de meio termo dentro dessas relações que a gente tem, não adianta, vai ficar puxando, um lado vai ficar puxando, o outro vai ficar... E não vai, ou vai arrebentar... Claro. Ou vai ficar para sempre parado, assim. E aí ninguém vai avançar em mais nada, porque vai chegar um limite... Existem os limites, né? Então, é uma coisa assim que, tipo...
né, da Bárbara, que entrou na faculdade, que nem sabia o que era, e aí fui vivendo tudo isso, fui experimentando tudo isso, e tenho buscado aplicar exatamente isso. Hoje, assim, até na minha posição como consultoria, como uma profissional do mercado, é trazer um pouquinho disso, né, de contaminar as pessoas com esse conceito, com essa ideia, com essa filosofia, sei lá o que é, né, e ajudar a formar as pessoas, os novos profissionais que estão vindo aí. Porque, senão uma hora a gente acaba mesmo. A sociedade como a gente conhece, e eu acho que não pode deixar de existir. Ela tem que evoluir, como tudo. Sim, né? Com certeza. Então, é muito central isso, assim. E aí a comunicação é isso, porque como é que a gente se comunicava lá nas cavernas e tal. Então, assim, tudo é sempre primórdio, antes de existir a palavra, antes de... Enfim. Então, acho que é isso. Não sei se... Sim, não. A tua forma de colocar os pontos e de enxergar a conexão que existe, né? E o quanto próximo você está, independente do que você faz, de todas as questões que estão à sua volta. Eu acho que se a gente conseguir replicar mais isso, a gente vai ter empresas se ajudando mais. Ah, com certeza. Né? A gente vai ter as empresas que acabam faturando bastante, ajudando mais a sociedade. A gente recebeu essa semana, o Bernardo falou de quantas ações que a própria Penalty, sim. Né, faz com a sociedade e tal. Então, foi muito bacana. A gente teve uma conversa com ele na terça-feira, né, sobre isso. Então, é muito, muito interessante. E um ponto que eu queria entender de você, Bárbara, é o seguinte. Quando a gente tem a parte de crise, né, existe aquele trabalhar a prevenção à crise. Né? Planos de contingência. Isso, planos de contingência e tal. Né? Então, a gente sabe, crise já há mais tempo se fala, há mais tempo se trabalha prevenções e tal. Quando a gente está falando da questão de reputação da marca, reputação dos porta-vozes, né? Dos produtos ali, das empresas e tal. Existem ações, existem formas de se trabalhar previamente para não deixar impactar na reputação e tal, porque a reputação é um negócio que é o que vem de você, né? Como você se apresenta, é como você é visto, você é percebido, né? É o que as pessoas estão falando de você, né? Sim. Exato. Existem ações que a área de comunicação faz para trabalhar exatamente essa questão de imagem, a imagem dos porta-vozes, da empresa, dos produtos. Como que a comunicação se preocupa com essa questão de reputação, na tua visão, assim? Eu acho que, assim, existe... a gente tem, né, as ferramentas. Então, por exemplo, fazer um media training com os executivos para que eles saibam conversar com a imprensa, que são as pessoas, né? E a imprensa também evolui, né? Os jornalistas também evoluem em ser sagazes e... Fazer a pergunta certa, né? Fazer a pergunta certa, sabe? Porque, assim, óbvio, né? Ele pode dar aquela resposta, tem todo... Mas, assim, as pessoas precisam desse treinamento. Como eu tô ainda um pouco nervosa de estar aqui pela primeira vez, né? Mas porque, assim, não é habitual para mim. Sim, tudo que não é habitual pra gente, a gente fica um pouco... mais atento. Exato, dá aquele friozinho na barriga. Um pouco mais atento. Exato. Tá então, ótimo. assim... E aí, a questão da comunicação para esses executivos, para as pessoas, por exemplo, que ficam atrás de planilhas o dia inteiro, que mercado financeiro, eles não têm esse hábito. E a gente precisa trazer isso. Então, treinamentos nesse ponto. Para materializar melhor ali essa resposta, hoje eu estou atuando numa agência e eu cuido da parte totalmente digital de uma das Big Four aí, das auditorias, né? Que a gente está atualmente numa situação de crise também, né? E aí, o meu papel ali não é olhar a parte do PR, mas sim do digital. Só que tudo hoje que sai no PR está no digital. Sim. Né? Tá muito conectado. Então, tem toda essa questão de monitoramento, de olhar e de entender, mas a gente também tem que entender o que é crise dentro desse cenário. Perfeito. Né? Então, eu acho que assim, a gente né, com a minha equipe, a gente fez um plano de contingência muito bacana, com uma matriz, né, fazendo alguns cruzamentos de quantitativo versus qualitativos, porque hoje nas redes sociais você fala assim, putz, se eu fazer um post falando mal de alguém, quem sou eu na fila do pão, né?
Assim, Claro. óbvio que eu sou muito importante pro meu pai, pra minha mãe, pra minha família, pra algumas pessoas, né? Mas assim, quem sou eu na fila do pão dentro do universo do digital, por exemplo? Hoje eu tenho um perfil no Twitter, mas assim, eu não sou assídua do Twitter. Então assim, eu tenho 0 seguidores, eu acho. Então se eu fizer um post no Twitter, que impacto tem? Eu falar mal de alguém ou fazer uma crítica, alguma coisa, mesmo que construtiva, eu não vou impactar 0 aquela empresa ou aquele negócio, aquela pessoa. Fazer coceguinha. Sim. Se eu sou já uma pessoa, um influenciador, um formador de opinião, e eu faço, o meu alcance é muito maior. Então, a gente tem que sempre fazer. Então, quantas menções, quanto estão falando de mim em relação à qualidade dessas pessoas que estão falando de mim? Né? Então, isso é uma métrica, isso é um raciocínio que precisa ser muito implementado nesses planos de contingência, né? Para você conseguir acompanhar, sabe? E aí, tranquilizar os executivos. Calma, isso aqui ainda não é uma crise. A gente está atento, é uma situação, sim, como todas as outras. Sim, estamos monitorando, mas não é uma crise. Quando que passa a ser uma crise? E aí, o que a gente vai fazer em casos de crise? Né? Então, tudo isso precisa estar nesse plano de contingência, né? E plano de contingência nada mais é que você prevê uma situação de crise. Claro. E assim, e aí essa parte eu acho muito legal de fazer, porque você tem que pensar em tudo, né? Então, por exemplo, assim, aí agora até me veio uma questão na cabeça. A gente tinha que, por exemplo, se eu fosse fazer um plano de contingência para a Terra, eu tinha que pensar que a gente ia ser atacado por OVNIs. E ontem saiu que a gente tem OVNIs há muito tempo. Então, meu plano de contingência já está atrasado, né? Então, assim, tipo, é muito surreal, né? Porque a gente tem que pensar no mais improvável. Só que, isso não é improvável, então. Pelo que estão falando, não é improvável. Não estou falando que eu acho certo ou errado, não sei. Porque estamos descobrindo os fatos. Foram matérias de ontem, eu li algumas. Foram as matérias de ontem. Então, assim, é muito louco isso, assim, sabe? Só que é muito gostoso de você pensar em todos os imprevistos, né? Em todas as potenciais ameaças que o seu mercado pode ter. E aí, assim, como profissional de comunicação, a gente normalmente pensa, a princípio, nos básicos, né? E é um exercício que é contínuo, porque assim, você tem... E aí que entra a questão dos públicos prioritários, né? Tá. Que são as pessoas... Então, como é que você tem que fazer? Você tem todos esses públicos. Você faz um mapeamento de todos os públicos. Quem são os meus prioritários? É com eles que a comunicação, normalmente, né? Um profissional de comunicação pensa, então, e qual que é a estratégia de negócios? A estratégia de negócios é vender. Então, meu público prioritário... consequentemente, são os consumidores, os clientes daquele serviço ou daquela empresa. Então, aí você pensa ali, tá, então eu tenho que fazer comunicação para aquelas pessoas, aí você define os canais, e aí você pensa num plano de contingência de coisas que podem acontecer para aquelas pessoas. Sim. Né, para aquele público, que impacta aquele público. Só que as crises podem vir de todos os lados. Exatamente. Né? Então, é uma questão financeira, que aí você fala, mas os clientes nem precisam saber disso, mas tem a rede de fornecedores para pagar, os bancos, tem um monte de gente. E isso impacta porque hoje, com a democratização dos canais de comunicação, né, todo mundo fala tem direito sobe potenciais notícias, que são as famosas fake news, enfim, que podem ser ou não. Então, precisa ter um trabalho aí do profissional de comunicação jornalístico, né? Mas olhando, assim, imprensa, de averiguar e de ter a certeza, de ter essa como é que eu posso falar? Não sei, assim, mas essa percepção de ser imparcial mesmo, de buscar que não faz, né? Frentes e mostrar, assim, sabe? Porque se comunicar, às vezes as pessoas falam, é super fácil, mas não é tão fácil. Assim, quando você quer realmente se comunicar. Então, a empresa que quer realmente se comunicar dá trabalho e precisa de investimento. Porque é isso também que a gente sofre muito. Qual que é a primeira área que é cortada? As ações. Não vamos fazer isso. Não, mas a gente precisa vender. Não, mas a gente vai vender, mas continua... Mas assim... Como é? Assim, pra mim, não tem muita lógica, né? Corta daqui e coloca mais um vendedor. Exato, mas aí o cara não sabe falar e não sabe se comunicar. Como é que ele vai vender? Não. Tipo, pra mim, às vezes, não tem muita lógica isso. E outra, né? É uma questão até... E aí, acho que é um pouco também do meu perfil, assim...
que eu gosto muito de investigar as coisas, de saber como é que as coisas funcionam e ter essa visão para eu poder tomar uma decisão ou fazer um plano, ou pensar em alguma coisa. Eu gosto de ter a visão macro, né? Então, eu preciso saber o quanto que está custando o fornecedor lá para não sei o quê, para eu saber se vale a pena ou não, sabe? E isso, assim, aprendi ao longo, obviamente, antes você acabava olhando, e é isso, a comunicação, ela é transversal a todas as áreas, ela impacta em todas as áreas. E a nossa responsabilidade é fazer com que essa fluidez dentro da empresa também aconteça, entre os executivos. Sim. Porque, de novo, cada um está puxando o ponto para o seu. Porque está certo, e eles estão certos. Esse é o papel do chefe lá financeiro, né? É olhar tudo isso. Das áreas, né? Né? Mas aí o papel do comunicador beleza, gente, todo mundo é importante, mas como é que a gente... Exato, como é que eu costuro tudo isso? É uma ginástica, é uma articulação louca, intensa, mas eu adoro. Acho que é muito desafiador, assim, por si só. E entra muito nessa questão, né? Dos relacionamentos, de fazer essa... as coisas fluírem da melhor forma possível, né? E aí, hoje, assim, a minha preocupação maior, né? O que tem me destacado, brilhado os olhos hoje muito, é como a gente tem feito isso, né? Perfeito. Porque existem formas e formas de se fazer a mesma coisa, né? Exatamente. É como a gente faz que é o mais importante. Eu olho muito por essa perspectiva, né? Como a gente comunica ou como a gente faz a gestão daquele processo. Não necessariamente tem que ser comunicação, é a gestão daquele processo, porque são pessoas envolvidas, né? E isso tudo, e as pessoas, e aí é outro ponto, assim, ninguém sabe a luta do outro, né? Então, você tem que falar com gentileza, você tem que falar com um certo... não é um cuidado e não é um mimimi, mas é uma questão respeitosa, profissional, sabe? Sim, de uma claro. postura bem articulada, né? Então, hoje, assim, onde eu olho muito, né, para os desafios que eu venho encarando aí na minha profissão, né, no meu dia a dia, é muito de fazer essa articulação entre os executivos e os profissionais de comunicação em como você está fazendo. Essa é a melhor forma mesmo que a gente tem para fazer? E que sempre pode melhorar, né? Sempre pode melhorar. Isso a gente sempre sabe. Então, mas assim, a gente também não pode não agir porque a gente sempre pode melhorar. Claro. Tem que agir, tem que errar. Erra rápido. Rápido, Erra rápido na medida do possível. E conversa, sabe? E dialoga, sabe? Faz pontos de contato para você saber, né? E aí, assim, tipo, organiza, sistematiza isso, porque isso não vai dar para abraçar o mundo. Ninguém consegue. Eu tinha uma amiga na faculdade que falava, você quer abraçar o mundo? E naquela época eu queria, eu tinha 20 e poucos anos, eu queria abraçar o mundo. Hoje eu já falo, não, peraí, para quem que eu vou dar a mão? Então, hoje eu tô dando mão para vocês aqui e vamos dar a mão, porque é o que eu consigo fazer, né? Então, eu olho consciente, muito... né? Tento prático, ser. Não tô dizendo... Não, gente, pelo amor de Deus, não é a Madre Teresa de Calcutá que tá sentada aqui. Eu erro bastante, me atrapalho um monte. Enfim, mas eu busco fazer sempre da melhor forma. E a experiência traz isso. Com certeza. Essa vivência traz isso. Sem dúvida. Então, hoje eu tô... costurando nesse sentido, assim, sabe? Trazendo essa reflexão para as rodas de conversas que eu participo em relação à comunicação e tudo mais, né? Como que a gente está fazendo, como que a gente pode, se é a única solução, sabe? Revisitar esses processos de vez em quando. Óbvio que a gente tem que dar um limite e falar assim, não, peraí, senão eu não passo para a próxima coisa, né? Exato, sim. E você falou uma coisa interessante sobre as planilhas, né? Claro, a gente vai voltar um pouquinho. Sim, claro. A gente falou sobre exatos, né? A gente até brincou aqui, mas eu queria que você falasse da importância desses indicadores para tomada de decisão, né? Não só revisitar, de consultar algum preço, mas também de você ter esses dados, esses números ao seu favor, principalmente hoje, né? Se tratando de redes sociais, de qualquer ação, em um momento de crise também, onde qualquer ação assim, tem que ser muito preciso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Ainda mais você falando, todo dia eu tô olhando planilha, tô mexendo, tô fuçando ali. Então, como é que é esse dia a dia?
essas informações são os fatos, né? E uma das coisas que eu tento naturalizar também é isso. São os fatos que a gente tem naquele momento. Porque as coisas mudam, Sim. Entendeu? Então, se você faz uma exportação de dados da plataforma, naquele momento, aquele vai ser o retrato daquele momento perante ao filtro que você fizer, a análise que você fizer. Isso mesmo. Né? Então, amanhã pode ser outra visão que você vai ter. E aí, essa decisão pode ser diferente. E isso tem que estar mais natural, assim, sabe? Para as pessoas também, né? E eu acho isso até numa compreensão até de cliente, consumidor e empresas, assim, sabe? Buscar sempre fazer o melhor que você pode fazer frente às decisões, né? Porque hoje, se eu fosse olhar lá atrás, eu nem tinha prestado engenharia, talvez. Mas, assim, eu tinha que prestar, eu tinha que passar por isso. Né? Então, com certeza. Eu acho que os dados e as planilhas em relação a isso... Então, hoje, assim... eu estou construindo, né? A gente está fechando um plano anual aí e estamos querendo definir as metas, né? E aí, as redes sociais, elas dão as estimativas. Mas eu tenho que definir uma meta. Como é que eu defino uma meta se eu tenho estimativa? Eu vou pegar aquela estimativa e vou pôr como meta? Não dá. Aí eu tenho que ver meu balanço histórico do que eu já conquistei. A tendência. A minha tendência de conquistar. Só que no meio do processo, eu mudei a estruturação de como eu fazia os anúncios. Então, eu mudei de gerenciador. Então, aquela base histórica que eu tinha já não está valendo 100%, porque a metodologia que eu usava lá atrás não é a metodologia que eu tenho hoje. Mas nem por isso, essa informação é irrelevante. Por quê? Porque ela me dá como é o comportamento da minha base de público-alvo. Que tem uma tendência também. Então, assim, os números não podem ser, mas a tendência que esses números revelam é importante para mim. Então, eu preciso olhar esse número. Então, assim, eu não posso descartar que só porque eu mudei não é relevante. Eu preciso ter esse histórico, eu preciso olhar, acompanhar os fatores adjacentes daquilo para a gente conseguir tomar uma decisão, para a gente conseguir olhar, né? E, obviamente, né? Por isso que até, assim, quanto mais alto que é o cargo, que todo mundo fala, para ganhar mais... Porque é isso, é dificílimo, porque a decisão que você toma impacta a responsabilidade um montão de pessoas. A responsabilidade é muito grande, né? Então, a gente precisa considerar tudo isso também. E, óbvio, as pessoas são humanas no final do dia também. Sim, elas também têm seus problemas na hora de tomada de decisão. Perfeito. Então, assim, meu filho está chorando, mas eu tenho que tomar uma decisão aqui. O que eu vou fazer? Pega o filho, toma a decisão. O que você faz? São escolhas, né? E aí entra nessa questão de trajetória de vida, de autoconhecimento, que é isso, né? Cada escolha tem inúmeras possibilidades e cada possibilidade geram outras possibilidades. Então, assim, é infinito mesmo. Acho que a flexibilidade é um fator, uma competência importante, né? Para entender... quem é da comunicação, eu acho que sim. Assim, até... e eu acho que flexibilidade e... essa questão que às vezes a gente traduz como criatividade, inovação, que é essa questão assim, de tentar associar coisas que às vezes você acha que não tem nada a ver, mas que pode ter tudo a ver, sabe? É não subestimar a perspectiva louca que às vezes as pessoas trazem em relação a alguma coisa. Sabe? Não, peraí, calma aí. Por que você está sugerindo isso? Vamos entender. Da onde veio essa conexão que você fez? Porque talvez faça sentido e seja um caminho... que a gente possa percorrer. Pode ser que não, ou pode mostrar e provar que não é um caminho que a gente quer. Claro. Mas a gente tem que ter Deixou um aprendizado. essa energia investigativa. Né? Então, é isso. Não, maravilha, perfeito. A gente já tá chegando nos momentos finais aqui. Imagina, porque eu falo pra caramba, né? Não, pra gente é uma aula. Eu sempre falo isso porque eu fico encantado aqui. São muitas informações, é uma troca, né? E as curiosidades, elas vão surgindo e a gente também vai aprendendo. Essa bagagem também é maravilhosa, porque a gente vai pegando um pouquinho de cada entrevista que a gente faz aqui e no final a gente conecta com o que a gente faz, porque a gente trabalha com isso, né? Então, quando você tem a oportunidade de conectar o que a gente faz com tudo que você está trazendo, com a tua experiência, teu histórico, para a gente está sendo muito bacana, muito gratificante.
Perfeito. E aí, antes dos agradecimentos finais, eu queria que você passasse uma mensagem final para quem está nos assistindo, para nossa audiência, para quem está nos ouvindo também, para quem quer entrar na área, para quem já está na área, e passasse aquela mensagem final, aquele conselho, aquela dica. Vou olhar na minha colinha, peraí. Vá lá. Não, fica à vontade, vai lá, caprichar, né? Aquele conselho de ouro, né? Que você vai encontrar em qualquer lugar. Não, nem sei, nem. Várias coisas eu já falei. Bom, acho que... Nossa, difícil isso, né? É muito complicado. Porque a gente nunca sabe para onde a vida vai levar a gente no final, né? Que são a somatória das nossas escolhas. Eu acho que para quem... primeiro, desculpa aí, pessoal, pelo porra. E falei de novo. Mas acho que o que eu posso dizer para... Assim, que eu deixo, assim, de mensagem... Nossa, difícil, gente. Me senti no vestibular agora de novo. Uhum. Viva essa experiência intensamente. A cada... Sabe, eu acho que é sempre um aprendizado. E a gente só vai conseguir ver qual é o aprendizado depois que a gente viveu aquilo. Sim. Né? Então, assim, para quem está entrando na área, que fala, nossa, tem as suas expectativas, saibam que você vai... superá-las, ou você vai ser bem frustrado em relação às suas expectativas. Mas vai ter os seus aprendizados em relação a isso. Para quem já está no mercado, para quem já trabalha com tudo isso, é desgastante porque é uma batalha diária que a gente tem que falar 15 vezes. Você tem que falar 15 vezes. Como a mãe de você, como a nossa mãe sempre falou, leva o casaco que vai esfriar. Vai lá. E a gente nunca levava. Aí você... Exato. Aí vem a namorada e fala, pega o casaco. Aí o que você faz? Você vai lá e pega. Aí a sua mãe fala assim, quando ela fala, é porque é como, é quem fala. Então, assim, a gente tem que continuar tentando. A gente tem que tentar continuar colocando a mensagem para fora. Perfeito. É um trabalho... que aí entra não só flexibilidade, resiliência, muita resiliência, né? Mas é expandir essa visão aí de que a gente consegue, que a gente precisa continuar, porque é fundamental para a sobrevivência. Nossa, eu assim, e aí ficando bem filosófico, bem... Sim, tem relação, claro. No final. Tem muita relação. É claro, tem que fechar com chave de ouro. Então, só agradecer a sua presença. Muito obrigado por ter vindo aqui. É maravilhoso. Dizer que a porta do podcast está sempre aberta. Então, quando você quiser voltar, fique à vontade. Só mandar um contato que a gente traz você de volta. Falar do livro, tá? Então, aqui, gente, Relatos Selvagens na Comunicação. O livro de cabeceira dos Relações Públicas. Mais uma vez aqui. A gente vai deixar o link na descrição. Você se interessar, fica à vontade aí para fazer a sua aquisição, que com certeza vai valer a pena. E já tem próximos aí, né? O 2 já está publicado? O 2 já está publicado. Já está publicado também. Já aproveita para comprar os 2 de uma vez só. E vem mais, né? E vem muito mais. Vem muito mais. É um projeto do professor Júlio que eu acho que tem muita gente que quer colocar e pontuar esses pequenos relatos de partes significativas da sua trajetória. Acho que é super importante. Eu que agradeço no final, tá? Imagina. Muito obrigada. Foi uma... super experiência, acho que eu dei uma introdução de quem sou eu, na verdade, então também fico aberta aí para outras oportunidades, de repente, vamos afunilar numa coisa, vamos... Claro, porque é isso, a comunicação é um tema muito abrangente, e aí a gente sempre tem muito que falar, ainda mais nós, comunicadores, que se permitir, a gente não para nunca, né? Então, Foi ótimo, muito obrigado. Foi ótimo, maravilhoso. Agradecer você também, Camilo, que está aqui do meu lado. Muito obrigado. Muito obrigado, de verdade. E agradecer você que ficou na audiência, você que nos ouviu, ou você que nos assistiu aí pelo YouTube. Né? Então, fica à vontade mais uma vez para compartilhar esse vídeo com o seu amigo, com o seu colega, na família mesmo. Em vez de mandar aquela mensagem de bom dia chata, você manda o link do vídeo para todo mundo acompanhar, não é verdade? Tá certo, né, Camilo? É isso aí. Então é isso. Nos vemos numa próxima. O livro já está aqui, o link já está na descrição. E sendo assim, até o próximo episódio. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.